Meus amigos, já falei uma vez, vou perguntar de novo. Vocês sabiam que os deuses são criações humanas? É claro. Alguns já sabem, né? Se você não sabia, ou você acha que é uma divina revelação, está enganado. Mais uma vez eu vou mostrar e provar por que deuses são criações humanas. Vem comigo. Muito bem, gente, olha só. Hoje eu vou falar sobre o culto à carga. Carga na caixa, as coisas do tipo, sabe? Suprimentos, essas coisas. Ou aparatos tecnológicos. E a criação dos deuses. Olha só. Acho que alguém já ouviu falar do Deus das caixas, ou o culto à carga, ou o Deus das cargas, certo? O que acontece? Isso acontece em várias ilhas onde há contato com a civilização, vamos dizer assim, com tecnologia mais avançada. E o que acontece? Esses nativos dali, eles começam a imitar aquilo que eles veem, que eles observam, e depois começam a prestar culto, certo? Tem uma frase, até aqui no site que eu vou ler para vocês, que eu achei interessante, que é do Arthur C.S. Clarke. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Entenderam, né? Então, olha só, eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou ler aqui para vocês toda essa parte daqui, o culto à carga. Quem quiser ver do início depois, só ler clicar no site e ler o resto todo. Olha só. Em guerra contra o Japão, as tropas norte-americanas desembarcaram em centenas de ilhas no Pacífico Sul para ocupar territórios estratégicos e atacar os japoneses. Com o objetivo de facilitar a ocupação e não encontrar muita resistência por parte dos nativos, os norte-americanos preferiram ilhas menores e pouco desenvolvidas. Assim, para os ilhéus, aquele era o primeiro contato que tinham com o mundo externo, porque eles não tinham contato com essas civilizações, eles só conheciam o mundo para eles era o que? Era apenas aquela ilha. Então eles não tinham, aquelas ilhas, então eles não tinham conhecimento de tecnologia, de outras civilizações. O que aconteceu? De repente, eles se viram dividindo o território com soldados americanos e todo o seu aparato, que incluía jipes, armas, medicina moderna, comida enlatada, tudo isso chegando dos céus e dos mares em aviões e navios. Claro, do céu, avião, e dos mares e navio, lógico, né? Não me diga! Aqui foi a frase que eu li para vocês. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Quando a guerra acabou, também de repente para os nativos toda essa magia sumiu. E o que lhes restou fazer? Modelar o ritual que testemunharam para alcançar os mesmos resultados. É claro, os ilhéus passaram a construir aviões com madeira e palha, torres de rádio com bambu e vime, fones de ouvido com cascas de coco e microfone, com pedaços de graveto. Tudo que os norte-americanos manuseavam para invocar os pássaros de metal ganhou um modelo. Está vendo aqui, ó, que eles construíram? Só que os nativos não sabiam que o que construíram eram apenas modelos falsos. Afinal, eles não entendiam a utilidade dos equipamentos dos norte-americanos, apenas observavam os soldados utilizando-os e decidiram repetir o ritual, balbuciando frases no dialeto local em microfones de graveto, enquanto usavam fones de casca de coco. Com exceção de alguns turistas desembarcando por lá, os nativos ainda não chegaram no resultado desejado. Porém, o ritual se perpetuou em algumas ilhas e hoje se tornou um culto que inclui até mesmo a adoração de John Frum. John Frum é uma figura associada ao culto à carga nas ilhas Tanna, Vanuatu, na Melanésia. Ele é descrito como um soldado estadunidense da Segunda Guerra Mundial, que trará saúde e prosperidade para as pessoas que o seguem. Raciocínio do culto à carga. Por mais bizarra seja a cena dos nativos tentando invocar aviões e navios com seus modelos rústicos, falsos, ou raciocínio do culto à carga se perpetuou, e não apenas nas pequenas ilhas do Pacífico. Toda vez que
seguimos um processo, um ritual ou mesmo instruções tomando como base o resultado sem sabermos suas utilidades e razões para funcionarem, adotamos uma linha de raciocínio bem similar à dos ilhéus. Portanto, não adote cegamente tudo o que encontrar por aí. É isso que eu falo com vocês. Ou, caso queira melhorar sua escrita, você pode acabar numa rotina que envolve levantar 5 horas da manhã para correr e então chegar em um quarto de hotel que você reservou por um mês para escrever sem roupas e revezando sua posição, ora em pé, ora deitado na cama. Antes de seguir qualquer processo, procure analisá-lo, entendê-lo e testá-lo para ver se faz sentido para você. Em alguns casos, eles vão te ajudar a descansar, render mais ou até te inspirar. Em outros, apenas vão render olheiras, cansaço e te deixar numa situação bem próxima a alçar voo num avião de bambu. E o bambu, hein? E o bambu? Brincadeira, gente. Olha só. O que acontece, gente? Isso aconteceu já, Melanésia, foi uma das ilhas que aconteceu, não só na Segunda Guerra, mas entre século XIX e século XX também, com a visita de missionários às ilhas. Depois, com a guerra, claro, construíram pistas. E o que eles viam? Muitas vezes eles não desciam, jogavam a carga de paraquedas. Às vezes, quando construíram uma pista, lógico, pousavam ali. E essas cargas tinham tudo ali, alimento. Então eles achavam, porque eles iam se comunicando com rádio, alguma coisa, pensavam o quê? Que esses instrumentos falavam com os deuses, que seriam que os aviões, e davam tudo para os soldados. Quando eles foram embora, eles pararam de ver isso. E que é como foi falado, esses caras não tinham, aí você vê aí, ó, essas figuras, tá vendo aí? Não tinham o que? A informação que os americanos tinham, até mesmo que outras pessoas de outras nações. Por exemplo, no século XX, não até no século XIX, as pessoas aqui no Brasil não eram, aqui nunca foi uma nação, uma potência mundial, mas tinha informação. Então todo mundo sabia, por exemplo, século XX. No século XX. No caso, quando eu falei século XIX, no caso do avião não, né? Estou falando o navio que chegava também, que eles começaram a cultuar também essas coisas, tá? O avião foi no século XX que chegou. Mas o que acontece? Mas eu estou falando o seguinte, que a presença de soldados, missionários nas ilhas entre o final do século XIX e século XX motivou esses cultos, certo? Então, retomando o raciocínio aqui, quando essas pessoas viram isso, eles não tinham noção. Assim, por exemplo, como aqui no Brasil, século XIX, aqui nunca foi no primeiro mundo, mas todo mundo sabia, por exemplo, se um americano chegava lá, todo mundo sabia que existia navio, aqui também existia no Brasil, todo mundo sabia, já tinha informação. Então ninguém ia considerar, por exemplo, um avião passando no Brasil, já no século XX, ninguém ia considerar, por exemplo, um avião uma divindade, jamais. Por quê? Porque aqui já tínhamos a informação, o conhecimento. Só que o conhecimento dos nativos dessas ilhas, que são chamados ilhéus, esses caras, não estou falando de Ilhéus da Bahia, que é uma cidade, tá? Estou falando Ilhéus, os habitantes das ilhas, certo, gente? Então, esses ilhéus, eles não tinham o conhecimento que nós tínhamos, que nós temos hoje, e nem que os americanos tinham. Então, o que aconteceu? Eles achavam que eles falavam um rádio comunicador, um microfone, para mandar o sinal, e aí viu o avião. Eles achavam que aquilo ali era o quê? Achavam que aquilo ali era uma divindade. Estavam clamando aos deuses, e os deuses atendiam. Então, o que aconteceu? Veio o culto à carga, ou culto às caixas, chamado ou Deus Caixa. Então eles começaram a fazer, por exemplo, essas imagens que eu vou colocar aqui para vocês, ó, aqui, ó, essa daqui, ó, tem uma aqui muito boa, ó, deixa eu ver se eu acho, cadê a outra? Onde eu coloquei? Tá aqui. Essa aqui, ó, tá vendo? Aviões de madeira, tá vendo um óculos que fizeram aqui, ó, um óculos de madeira também. Fizeram essa antena aqui. Só que eles fizeram imitação, eles não conheciam, eles não sabiam o funcionamento, eles não sabiam como é que funcionava. Então, eles achavam o quê? Então eles achavam que, imitando esses aparatos, eles estavam aqui invocando essas tais divindades que eles não entendiam a tecnologia. Só que fazer um avião de madeira, construir, por exemplo,
algo parecido a um microfone, ou algo parecido a como eu vou dizer, a um rádio. Isso não vai trazer nada. Então, quando, por exemplo, às vezes vinha um turista, achava que alguém estava chegando, que algum retorno dessas divindades, e daí veio o quê? Esses cultos. Por quê? Porque eles transformaram isso em uma divindade. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento que isso era tecnologia. Então, como eu falo, eu sempre falo, gente, os deuses nascem aqui, da cultura humana, de uma má compreensão de algo, geralmente de fenômenos da natureza. No caso aqui, é uma civilização, são seres humanos, lógico, só que eles não têm informação que nós temos. E o que eles fazem? Então eles não têm a compreensão tecnológica. O que eles fizeram? Preencheram com o conhecimento que eles tinham. E aí deram cultos e deram o quê? Uma conotação, deram sentido espiritual e começaram a cultuar e transformaram em divindade. Por quê? Porque o espiritual, essa noção de espiritual, de divindades, de seres místicos, transcendentes, isso é o quê? Uma criação humana baseada no mau entendimento daquilo que ele ainda não conhece. Então ele tem um conhecimento prévio dele, só que ele não conhece aquela tecnologia e dá um sentido baseado naquilo que ele tem informação. Só que é um conhecimento certo? Não. Mesmo que o cara seja sincero naquilo que esteja fazendo. Entenderam? Então, assim nascem todas as religiões. Todas elas são frutos de quê? De uma criação humana. Deuses são criações do ser humano, parte da cultura humana, e vão refletir o quê? Vão refletir a cultura que o criou. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Certo? Então, gente, tá aí. Se você não sabia, fala, deixa aí, pô, Fábio, se você já conhecia. Ah, Fábio, já conhecia o culto à carga, já sabia. Beleza, se não sabia, coloca aí, porque só para saber, quem não sabia, para saber também se eu estou falando algo que vai também trazer algo diferente. Se você já sabe, ou que está refrescando sua memória, beleza. Mas também é bom levar coisas novas para que as pessoas também aprendam, tudo bem? Então eu vou deixar aqui o clube de membros, quem quiser fazer parte, também para conhecer nossos membros. Curta, compartilhe, comente. Se deixar uma transferência na chave Pix, vou deixar a chave Pix na descrição, ou melhor, no comentário fixado, certo? Você que está inscrito, traga outras pessoas para se inscrever. Ah, você chegou aqui não é inscrito? Inscreva-se, certo? Então nós estamos aqui para isso. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e para desmistificar fantasias. Então um grande abraço a todos, até a próxima, sucesso e tchau, tchau.